O Página 1 está no ar, trazendo as principais notícias que são manchetes nos jornais de Londres. É terça-feira, dia 2 de junho. Como não poderia deixar de ser, começamos o Página 1 com o desaparecimento do avião da Air France, que decolou do Rio de Janeiro com destino a Paris e desapareceu na manhã desta segunda-feira. O Airbus A330 saiu do Rio de Janeiro com 228 pessoas a bordo no domingo, às 19 horas, horário de Brasília, e deveria chegar ao aeroporto Roissy-Charles de Gaulle de Paris no dia 1º às 11h10 locais. De acordo com nota divulgada pela FAB, às 22h33, horário de Brasília, o voo fez o último contato via rádio com o Centro de Controle de Área Atlântico, o SINDACTA 3. O comandante informou que às 23h20 ingressaria no espaço aéreo de Dakar, no Senegal. Às 22h48, horário de Brasília, a aeronave saiu da cobertura do radar do SINDACTA, segundo a FAB. Antes disso, no entanto, a aeronave voava normalmente a 35 mil pés, cerca de 11 quilômetros de altitude. A Air France informou que o Airbus entrou em uma zona de tempestade às 2 horas, horário de Greenwich, e enviou uma mensagem automática de falha no circuito elétrico às 2h14 de Greenwich. A equipe de resgate da FAB foi acionada às 2h30 da manhã. Em visita ao Rio de Janeiro, o presidente da República em exercício, José Alencar, informou que um avião da TAM teria visto um incêndio no Oceano Atlântico, podendo ser os destroços do avião próximo à costa do Senegal. Um piloto da companhia aérea TAM, que sobrevoou a região onde ocorreu a perda de contato com o avião da Air France, que desapareceu dos radares, afirmou ter visto pontos laranjas, que podem ser, segundo a aeronáutica, pequenos focos de incêndio. A afirmação de Alencar aconteceu durante uma visita ao Rio, a pedido do presidente Lula, que está fora do país, com a intenção de se solidarizar com os parentes dos passageiros do voo AF447 da Air France. Apesar de ressaltar que este foi apenas o relato de um piloto, a aeronáutica confirma que o avião da TAM fazia o trajeto oposto ao feito pela Airbus 330 e avistou os pontos cerca de 30 a 40 minutos após o último contato com a aeronave. No início, o governo do Senegal confirmou que foram localizados destroços no território marítimo do país na tarde de ontem. Os supostos pedaços de ferro podem ser os restos do Airbus A330 da Air France, mas a informação só será confirmada depois da avaliação da equipe de resgate responsável pelas buscas. A lista com o nome dos passageiros não foi divulgada. Por lei, a companhia só pode informar o nome dos passageiros após entrar em contato com os familiares de todas as possíveis vítimas. A última sobrevivente do navio Titanic, Milvina Dean, morreu ontem aos 97 anos de idade. Na época do acidente, ela era a passageira mais nova a bordo do navio, com apenas 9 semanas de idade, em 1912, quando 1.523 pessoas perderam a vida. O último link com esse passado foi quebrado ontem com a morte de Milvina. Ela viveu quase toda a sua vida numa pequena cidade perto de Southampton, de onde tinham embarcado no Titanic. Somente quando completou 73 anos foram encontrados os destroços do navio. Ela era a única sobrevivente do Titanic depois que Barbara Dainton, de Cornwall, ter morrido em 2007 com 96 anos. Sua morte foi causada por pneumonia, um mês após as estrelas do filme Titanic, Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, junto com o diretor James Cameron, terem decidido pagar as contas de sua enfermeira particular. Chiclete causa overdose de cafeína em adolescente italiano. Um adolescente de 13 anos foi diagnosticado com intoxicação por cafeína na Itália depois de consumir 2 chicletes cafeinados, segundo um estudo de caso publicado na revista científica The Lancet. Segundo o relato dos médicos, o garoto foi levado pela mãe ao hospital Monaldi, em Nápoles, depois de ter chegado em casa agitado e agressivo, diferente de seu comportamento normal. De acordo com informações da BBC, os exames indicaram que ele apresentava taquicardia, 147 batimentos por minuto, estava ofegante e com pressão alta. O paciente reclamava ainda de dores abdominais, dor a urinar e ardência nas pernas. Depois de levar o filho para casa, a mãe encontrou o pacote de chicletes com cafeína na mochila do menino. Ele então admitiu ter ingerido 2 dos chicletes no dia anterior.
Os chicletes continham cerca de 160 mg de cafeína e, portanto, o adolescente havia ingerido o equivalente a 320 mg, um pouco mais do que a quantidade presente em 3 xícaras de café. Os médicos afirmam que o garoto deve ter sensibilidade à cafeína. Susan Boyle, a escocesa que se tornou famosa após a apresentação comovente no programa Britain Got Talent, foi internada neste domingo em uma clínica psiquiátrica em Londres, um dia após ficar em segundo lugar no programa de calouros. Segundo o tabloide The Sun, a cantora foi internada na clínica Priory com exaustão e está sendo tratada pela clínica, que é referência em cuidar de celebridades dependentes de drogas ou com crises de depressão. Vamos agora à cotação da Libra em relação ao real para esta terça-feira, dia 2 de junho. Visitando o site do câmbioreal.com na internet, podemos ver que uma Libra vale hoje R$ 3,16. Daqui a pouco, você acompanha conosco a previsão do tempo para hoje em todo o Reino Unido. E mais tarde, você terá a página de classificados do Record Shopping. Não perca! Continue agora com o programa Hoje em Dia. Até mais tarde!